A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, A Bíblia Fala. Hoje nós estamos gravando o nosso episódio 45 e temos também hoje um tema importante também para compartilhar. Na verdade, assim, quase todas as vezes você fala que o tema é importante, mas na verdade né? Porque a palavra de Deus é importante, ela é viva, eficaz e sempre traz uma novidade para a gente, uma novidade que é bom, né, para as nossas vidas, para todos nós, né? Então, nós estamos aqui com mais um tema e eu quero colocar para vocês aqui o tema específico para a nossa meditação neste momento. O tema é felicidade e tragédia no Jardim do Éden. Felicidade e tragédia no Jardim do Éden. O que terá acontecido lá, hein, meus irmãos? Todos os internautas, os nossos telespectadores, é um tema assim que traz bastante curiosidade, porque o que aconteceu lá no Jardim do Éden tem repercussões gerais e atuais. Não só atuais, chegando aqui no século XXI, mas terá repercussão para a eternidade. Então vamos ver então o que aconteceu. Lá no Jardim do Éden aconteceu muita coisa boa, muitas coisas boas. Mas eu quero ler com vocês, vou passar alguns textos, só vou fazer a menção, mas passar por cima de alguns textos que não vem ao caso aqui, que eu quero dar uma ênfase naquilo que realmente é o cerne aqui do nosso bate-papo hoje, da nossa conversa, a respeito das Escrituras Sagradas. Bom, eu quero ler a partir do versículo 1 de Gênesis 1. Gênesis 1, a partir do versículo 1. Então eu vou passar bem por cima aqui, mas só para posicionar a vida de cada um de vocês no texto aqui. Mas todos já conhecem esse texto, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1. Então a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus começou a fazer a sua criação, né? Nesse relato aqui, que o escritor entende-se que era Moisés, né? Que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então, é de comum acordo que ele esteja fazendo esse relato, fazendo essa redação aqui dos acontecimentos lá desde a eternidade passada, né? Eternidade antiga, eternidade, até um tempo aqui que nós vamos compartilhar. Então, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Então, houve tarde e manhã, primeiro dia. Então, Deus começa a fazer a criação, então ele faz algumas coisas no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto. E a cada dia que ele criava as coisas que ele já tinha na sua mente previsto criar,
Então finalizava aquele dia dizendo, e Deus olhou e viu que tudo era bom. E na verdade tudo que Deus faz com perfeição e é realmente bom mesmo. Então isso aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia. Então quando chega aqui, mais na frente aqui um pouquinho, para a criação, já perto da criação do ser humano, então diz aqui, no quinto dia, no quarto dia, Deus fez os grandes luzeiros, né? O maior para governar o dia e o menor para governar a noite, que era o sol e a lua, né? Então, houve a tarde e a manhã o quarto dia, e disse Deus também, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, vamos dizer, as baleias, todos aqueles animais que vivem nas águas, né? Deus criou e diz aqui, olha, viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Então, ele criou algumas coisas aqui até chegar no quinto dia da criação. Então ele começa o relato aqui dizendo, disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e aves selváticos, segundo a sua espécie. Assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Bom, isso aí no quinto dia, né? E aqui no versículo 26 agora, eu quero começar a dar uma ênfase aqui, agora a partir do versículo 26. Então no versículo 26 diz assim, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado, Deus estava tratando agora da manutenção do ser humano, né? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e agora um detalhe aqui no sexto dia da criação. Então todos já sabem disso, nessa ênfase aqui, né, no final do sexto dia, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito, aí já tem um adjetivo aqui, né? Eis que era muito bom. Então houve tarde e manhã o sexto dia. Então veja bem, Deus criou todas as coisas e com perfeição absoluta preparou todo o planeta Terra, né? Quer dizer, ele criou todo o universo, né? Que diz o versículo 1 lá de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus, né? Criou todas as coisas e a terra, pronto. Tá? Aí agora Deus começa então, a partir do primeiro dia da criação na terra, ele passa, com relação à terra, né, quer dizer, então ele passa agora a tratar do planeta Terra. Então, no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto e quinto dia, então ele olhava a criação que fez e achava, quer dizer, segundo a concepção dele, ele é perfeito, né, e viu que tudo era bom. Mas quando ele
no sexto dia da criação, ele fez o ser humano, e aí, com essa adição do ser humano no sexto dia da criação, então ele faz uma avaliação do sexto dia. Então, e olha, desde o primeiro até o sexto dia, então ele viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Né? Houve tarde de manhã o dia sexto. Bom, e aqui agora, a partir do versículo 26, do capítulo 1, então Deus faz algumas coisas aqui que ela tem a ver com relação ao ser humano. Então, quando entra para o capítulo 2, então começa assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese, ou seja, o começo, né, dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda não havia brotado nenhuma erva na terra, porque o Senhor Deus ainda não fizera chover sobre a face da terra. E também não havia o ser humano, não havia o homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então nós vamos pular aqui agora para o versículo 26 do capítulo 2. Olha só o que aconteceu. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora, ou seja, uma companheira que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, né, sobre Adão, no caso. Ele adormeceu, então Deus tomou uma das suas costelas, um dos seus lados, né? O texto não é muito claro para especificar que é realmente uma costela, né? Só a parte óssea, né? Mas o lado dele, então ele pegou esse lado e fez desse lado de Adão uma mulher, né? E trouxe essa mulher, então, a Adão, ou da costela, né, que diz a palavra aqui, que o Senhor Deus tomara o homem, transformando a mulher, e ela trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Bom, finaliza aqui dizendo assim, ó: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas agora olha só, no capítulo 3, a partir do versículo 1, aí entra aqui uma coisa terrível. Então, deixa eu falar algumas coisas para vocês em primeiro lugar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Deus fez os céus, fez todo o universo, né, o cosmos todo, e aqui, mais especificamente, aqui, ele tratando, né, de enfatizar, aqui no caso, o globo terrestre. Então, quando ele cria aqui, né, o Sol, a Lua, então ele faz uma obra aqui na Terra muito grande, e uma obra feita com esmero, com todo amor, com infinita perfeição. Deus faz isso. E interessante, Deus planta um jardim num lugar da terra que posteriormente é chamado de Éden. Éden, o significado de Éden
é prazer, alegria, ou prazer e delícia. Quer dizer, tudo que é de bom estava relacionado com esse nome de Éden. Então, diz a palavra que Deus plantou um jardim ao oriente do Éden. Ou seja, ele ficou conhecido então como o Jardim do Éden. E é um nome próprio para isso, porque Deus fez o ser humano, fez o homem, depois fez a mulher, e colocou esse homem e essa mulher lá no Jardim do Éden. Então, o próprio nome de Éden já condiz com as condições com as quais Deus fez o jardim e Deus preparou todas as coisas. E aí, se nós não temos condição de entrar aqui em detalhes, em minúcias, sobre tudo que Deus criou, porque Deus criou muita coisa. E ele criou um ambiente assim, tão agradável, tão maravilhoso, porque era um ambiente em que ele, Deus, havia de se comunicar, de ter comunhão com o ser humano ali naquele lugar. E então, o que aconteceu? O Éden, significando prazer e delícia, Deus criou aquele lugar realmente com muito amor, com carinho e com infinita perfeição, conforme eu já disse. Então ele coloca o ser humano lá e ele vem trazendo a sua presença, diz a palavra, né, que na viração do dia, quer dizer, dia após dia, Deus ia visitar, né, Adão e Eva lá nesse jardim, nesse paraíso. Então, realmente um lugar de delícias, um lugar de prazer. E o prazer aqui é denotado principalmente aquele prazer que vem de Deus, que é um prazer santo, uma delícia santa, né, conforme o próprio Deus não é? E Deus deseja o quê para o ser humano? Ele deseja que o homem seja feliz, seja prazeroso, né, em tudo que faz, e fez as coisas para o ser humano se beneficiar delas com muito prazer e achar tudo aquilo que Deus fez uma delícia, uma felicidade extrema. Eu poderia até dizer uma felicidade exagerada com relação vamos dizer, a concepção que nós temos hoje de alegria e de prazer, seria então alguma coisa, uma delícia realmente exagerada. É o que Deus fez, porque Deus é perfeito em tudo, Ele é perfeito e é abundante também na sua perfeição. Bom, então ele faz todas essas coisas e o homem e a mulher vivem uma vida feliz lá no Jardim do Éden. Quer dizer, e o próprio nome já traz uma conotação não só do lugar em si, que era um lugar perfeito, mas também que aquele lugar, juntamente com a presença de Deus, não é? Juntamente com aquela comunhão com Deus, é que realmente extrapolava a alegria e o prazer e as delícias que eles desfrutavam lá nesse jardim, juntamente com Deus, com a presença de Deus lá no jardim. Mas então, meus amados, chega aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1, onde ocorre aqui então o que eu chamei de a maior tragédia da história. Então, a maior tragédia da história não aconteceu em qualquer lugar depois do pecado. Mas a tragédia principal, a maior tragédia jamais vista ou percebida, até pelos anjos de Deus, né? Maior, inclusive, provavelmente, maior do que a tragédia de Lúcifer ter se rebelado contra Deus, já anterior à criação
do ser humano aqui na face da terra, no Jardim do Éden. Bem, o que aconteceu então lá? No capítulo 3, a partir do versículo 1, aí entra a narrativa de quê? Da serpente. Então, a maior tragédia da humanidade, a maior tragédia do ser humano, aconteceu em um lugar que, se já existisse vidas humanas aqui na Terra, então seria alguma coisa assim tão esquisita, tão terrível, tão despropositada, que ninguém iria pensar que o que aconteceu em Gênesis capítulo 3 tivesse lugar no melhor lugar, no melhor ambiente do planeta Terra, que chamava-se Jardim do Éden. Então, exatamente desse lugar, lugar de prazer, lugar de delícia, lugar de comunhão de Deus com o ser humano que ele criou, ali naquele lugar, foi que aconteceu a maior tragédia de todos os tempos, como nunca haveria igual. Então, eu posso até, eu não sei nem se dá para fazer essa comparação. Talvez pudesse comparar, talvez sim, por causa de quem era a pessoa de Jesus, a segunda tragédia, que seria então a morte de Jesus Cristo. Quer dizer, a morte de Deus, né, o Deus homem, né, o Deus que veio até a terra, provavelmente esse seja o segundo desastre maior na face da terra, que talvez tenha sido extrapolado porque a vítima do pecado, a vítima dessa tragédia, era o próprio Deus, né, o Deus, o Filho, né, e santo, que nunca havia pecado. Então, eu acho que poderia extrapolar essa maior tragédia da humanidade somente com a morte de Jesus Cristo. Então, exatamente naquele ambiente lá que Deus preparou para ele próprio e para o próprio ser humano, e ele ter comunhão com o ser humano naquele lugar. Então, teve início a triste história do ser humano, e que implicaria em seguida o envolvimento do próprio Deus, o Filho, o Pai e o Filho, né, e o Espírito Santo também. Na segunda tragédia que haveria de vir, aproximadamente aí, não sei, as datas aí não são precisas, mas aproximadamente uns 4.000 anos na frente dessa tragédia que aconteceu aqui no Jardim do Éden. Por quê? Nessa tragédia que aconteceu aqui no Jardim do Éden, aconteceu um fato que eu quero compartilhar com vocês aqui, alguns versículos aqui. Então, nós até já falamos disso aqui, que antes de o ser humano ter sido criado aqui na Terra, houve a queda de Satanás, quer dizer, houve a queda de Lúcifer, no caso, antes de ser Satanás, quando ele se rebelou lá nos céus, né, no ambiente celeste, né, ele se rebelou contra Deus e levou parte, ou seja, 1/3 dos anjos de Deus na mesma revolta dele, na mesma rebelião dele contra o Criador que os tinha criado. E então, passado um tempo que a gente não sabe quanto tempo se passou, né, desde a rebelião de Lúcifer e seus anjos contra Deus, para chegar aqui nesse tempo aqui no Jardim do Éden, a gente não sabe, não temos condição de saber isso na história, quanto tempo se passou desde a rebelião de Lúcifer nas esferas celestiais, para chegar aqui na maior tragédia acontecida aqui na história do ser humano. Então começa o relato aqui de Gênesis 3, dizendo assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Sentiram vergonha, então, um do outro. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, era todos os dias, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Como se dissesse: Adão, onde é que você está? Não precisaria de Deus perguntar isso, porque Deus sabia tudo, como ele sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo antecipadamente e detalhadamente. Então, quando ele perguntou onde estás, ele queria uma resposta, que Adão desse uma resposta para ele. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, quer dizer, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, quer dizer, o descendente da mulher, dizendo para a serpente, ele lhe ferirá a cabeça, e tu, a serpente, né, lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para com o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Bom, parando aqui na leitura, eu quero chamar a atenção de todos vocês para algo aqui que é o principal que eu quero trazer para vocês. Já falei algumas coisas desse tema aqui nos episódios passados, mas assim, passando por cima. Mas agora eu quero trazer como ênfase, porque vejo realmente que há necessidade disso. Olha, nós falamos aqui em tragédia, num lugar que era impossível ocorrer alguma coisa naquele lugar, porque Deus havia feito esse lugar um lugar realmente de delícias, um lugar de prazer, um lugar maravilhoso. E com tudo aquilo que Deus criou e forneceu para o ser humano, ele preparou com muito amor, com muito carinho, com perfeição, aquele lugar, criou aquele ambiente, e acontece esse desastre aqui nesse ambiente.
Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a Eva, ela achou interessante, de alguma maneira, comer do fruto, achou desejável. Então, ela ouviu quem? Ela ouviu a serpente. A serpente naquele tempo, alguns animais, dizem alguns historiadores, que no tempo muito antigo os animais falavam. Mas não vem o caso aqui entrar nesse detalhe agora, porque não é o nosso objetivo. O objetivo de dizer aqui é o seguinte, que havendo Lúcifer se rebelado contra Deus, juntamente com os anjos que ele cooptou, então eles foram expulsos dos céus. E Lúcifer veio parar na terra. E ele então entrou, ele se apossou da serpente, que era um animal já sagaz, um animal assim com uma certa inteligência e astuta, né? E então Lúcifer, agora Satanás, né, que foi mudado em Satanás depois da rebelião, quer dizer, aquele que é opositor a Deus, né, o adversário de Deus, ele entra na serpente e começa a conversar com a mulher, Eva. A gente não sabe o que Adão estava fazendo nesse momento e nem onde ele estava também. A Escritura não menciona isso. Mas o certo é o que interessa para nós na história, no relato da história. Olha bem, Satanás procura colocar, em primeiro lugar, em Eva, o questionamento a respeito de Deus, o Criador. Então ele faz uma pergunta, né? A serpente, usada pelo diabo, Satanás, né? Faz uma pergunta a Eva. É assim, Deus disse para vocês que não comesse de nenhuma das árvores aqui do jardim? É assim que Deus disse? Aí Eva falou, não, nós podemos comer de todas as árvores, não podemos comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse, no momento em que nós, se comêssemos dessa árvore, nós morreríamos. E aí ele entra com o argumento, não, vocês não vão morrer, vocês podem comer tranquilo que vocês não vão morrer. Agora Deus falou isso, só porque ele já sabe que o dia que vocês comessem dessa árvore, vocês iriam ficar iguais a ele, iguais a Deus. Então se despertou uma ambição, um sentimento assim tão terrível em Eva, que ela passou a desejar ser igual a Deus. Não se contentou ser criatura de Deus, ser igual a Deus. Então, ela foi convencida, conforme a língua dela mesmo falou, né? Depois, a serpente me enganou. Quer dizer, quando eles viram que estavam nus, eles desconfiaram que a coisa não estava certa. E aí Deus procura, e eles já com medo de Deus, né? não tinham medo de Deus antes, mas agora, depois que eles desobedeceram, eles passaram então a ter medo de Deus. Então Deus questiona Adão, né? Primeiro, que é o pai, né? da raça humana, e depois Adão joga a culpa em Eva, e Eva joga a culpa na serpente, e Deus então dá o veredito para os três. Aí. Mas olha só, o que eu quero trazer, deixar com vocês aqui nesse dia, é uma ênfase naquilo que aconteceu com Adão e com Eva. Olha só, Adão e Eva, eles eram obedientes a Deus, em tudo. A gente não sabe quanto tempo que eles viveram juntos ali no Jardim do Éden, até que a serpente fosse tentá-los. E não sabe quanto tempo, mas pelo relato da palavra aqui, a gente dá para entender que o ser humano, Adão e também Eva,
tinham comunhão com Deus. E na viração do dia, né, provavelmente, Deus se manifestava lá e tinha comunhão com Adão e com Eva. Então aquela coisa gostosa, aquela coisa assim, que não tem palavras para descrever a delícia que era estar ali naquele lugar. Mas quando Deus agora chama e eles ficam com medo e se escondem, o que aconteceu então? Houve uma mudança na vida deles. E olha, o que eu quero que você atente aqui, neste momento, é o seguinte: a mudança que houve em Adão e Eva. Essa foi a tragédia. Qual foi a tragédia? Aquela natureza de Satanás, a natureza de Lúcifer, a natureza do diabo, a natureza do mal, a essência do mal, porque dá para todos saberem que em Lúcifer, em Satanás, existia a essência do mal, o mal moral, né? Então, toda a força do mal, toda a essência do mal, na sua última instância, na sua maldade suprema, assim era aquilo que habitava em Satanás. E olha, Adão e Eva obedeciam a Deus. Então o Senhor, Deus, o Criador, além de Criador de Adão e Eva, ele, Deus, era o Senhor de Adão e de Eva. Então Adão e Eva tinham Deus, o Criador, como Senhor da vida deles. Quem deu a vida para eles é a quem eles obedeciam e de quem eles eram amigos. Eles eram, na verdade, amigos de Deus. Agora, quando aconteceu esse fato, que Eva tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore, e comeu, e também deu desse fruto para Adão, e ele também comeu, o que aconteceu? Adão e Eva, eles rejeitaram o Criador, rejeitaram Deus como Senhor da vida deles, porque eles desobedeceram. Deus falou para eles não comerem e eles comeram, e ato contínuo. O que aconteceu? Eles constituíram Lúcifer, constituíram Satanás, constituíram a serpente como Senhor da vida deles. Agora, em vez de Deus ser o Senhor da vida deles, então agora Satanás passa a ser Senhor da vida deles, porque eles desobedeceram a Deus e obedeceram a Satanás, obedeceram a serpente, obedeceram o diabo utilizando a serpente. E o que aconteceu então? Imediatamente a obediência, quer dizer, a desobediência a Deus e a obediência deles a Satanás, tomando do fruto e comendo, o que aconteceu? Aquela natureza diabólica, a natureza maligna, a natureza de Lúcifer, a natureza de Satanás, passa a fazer parte do ser humano, de Adão e de Eva. Quer dizer, a natureza maligna, a natureza diabólica, entrou em Adão e Eva e passou a fazer parte do ser humano. E o pior, todas as pessoas, todos os filhos e filhas que nascessem de Adão e Eva, que é o primeiro casal, também herdariam, como de fato aconteceu, a mesma natureza de Satanás que estava nos seus pais originais, que eram Adão e Eva. Correto? Bom, então, como o ser humano passou a ter a natureza diabólica neles, então todos os seus filhos, ou seja, toda a descendência dos seres humanos, de Adão e Eva,
passaram então a receberem na concepção de cada um a mesma natureza diabólica que fazia parte agora dos seus pais, de Adão e Eva, porque eles receberam aquela natureza diabólica nas suas vidas. Por isso, eu vou dizer para vocês uma coisa. Se você pega uma criança, vamos supor que houvesse condições de nascer uma criança, a criança nascer, sai do útero da mãe, nasce, vamos supor aqui um ambiente em que você pudesse colocar essa criança e você fechasse essa criança lá dentro desse ambiente, mas que aquele ambiente tivesse toda a condição para aquela criança sobrevivesse. Então aquela criança poderia sobreviver e ela não teria contato com nenhum ser humano. Então aquela criança cresceria ali dentro daquele ambiente. À medida que você abrisse então, depois vamos supor que aquela criança ali já tivesse completado ali seus 15, 16, 18, 20 anos dentro daquela redoma, daquele lugar, daquele ambiente, então nunca viu um ser humano. Mas quando você abrisse lá e começasse a ver aquela pessoa que agora é adulto, agora é adulto, mas era criança e foi colocado naquele lugar lá, sem nenhum contato com nenhum ser humano, quando você soltasse aquele ser que era criança se transformou num adulto pelo passar dos anos, aquela pessoa lá que cresceu, aquela criança que cresceu dentro daquele ambiente fechado, teria os mesmos defeitos que nós hoje temos. Seriam criaturas más, de uma índole má, de uma índole perversa, de uma índole maligna. Por quê? Porque descendeu do primeiro casal, que é Adão e Eva, e então todos os descendentes de Adão e Eva, por isso que entra o caso da humanidade, todos os seres humanos que já existiram na face da terra, desde a criação, desde Adão e Eva, até hoje, que hoje nós somos aí mais de 8 bilhões de pessoas na terra, então são 8 bilhões de pessoas más. São pessoas ruins, pessoas perversas. Por quê? Porque elas têm dentro de si a natureza satânica, a natureza maligna. E isso, eu faço parte desse povo, você também faz parte desse povo, dessa raça. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão e de Eva. Agora, por isso, eu gostaria de ter aqui muito tempo, muitas horas para conversar com vocês a esse respeito. Por isso que foi preciso, foi necessário que nascesse aqui na face da terra um ser humano que não fosse filho de Adão e Eva, que não fosse gerado da relação íntima entre Adão e Eva, mas fosse uma pessoa colocada na face da terra que fosse sem pecado. E aí vem a história de Jesus Cristo. Lembra que o versículo que nós lemos aqui, no capítulo 3, versículo 15, que nós lemos a respeito do descendente da mulher, só da mulher, não do homem, que esmagaria a cabeça dela, feriria ela na cabeça, a serpente. Então o que aconteceu? Por isso que foi necessário que Jesus Cristo viesse e nascesse de uma virgem. Então, Jesus, para vir aqui à Terra, para resgatar o ser humano, para resgatar a humanidade para Deus, lembra que
na conversa que Jesus teve com Nicodemos, quando Nicodemos perguntou a Jesus Cristo, ou melhor, falou alguma coisa a Jesus, dizendo assim, olha, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus partiu logo para aquilo que era necessário, que Nicodemos, que era um mestre da lei, precisava. Então Jesus se vira para ele e diz assim, olha, necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos olha assustado para Jesus e fala, como nascer de novo? Como um homem como eu, já velho, será que posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus disse para ele, olha, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Se eu te falo das coisas aqui da terra e você não sabe, que dirá se eu te falar das coisas celestiais? As palavras que eu disse para você, elas são espírito e vida, porque aí Jesus completa para ele, aquele que nasce do ser humano, que a mulher gera no seu útero, e aquela criatura que nasce, é humano, é carne. Nasceu da carne, é carne. Mas o que eu estou dizendo para você é um nascimento diferente, é um nascimento espiritual. Por que Jesus teve essa preocupação de falar isso com Nicodemos? E é a preocupação que todos têm. Então, meus queridos, na verdade é assim, ó. O ser humano, ele não é pecador porque comete pecados. Ele não é mau porque faz maldade. Não, é ao contrário. Ele peca porque é pecador de natureza. Ele faz maldade, ele pratica maldade, porque a maldade está no íntimo dele, do ser humano. E qualquer pessoa que você vir aqui na face da terra, inclusive seus familiares, meus familiares, familiares de qualquer pessoa, de qualquer época na face da terra, todos receberam por herança, né, como fosse poderíamos dizer, uma herança maldita, não é? De Adão e Eva, e passou a toda a raça humana. Então, por isso que todos se fizeram pecadores. Então, para que Deus resgatasse a humanidade para ele novamente, então foi preciso que Jesus Cristo nascesse, mas ele não podia nascer de uma relação íntima entre um homem e uma mulher. No caso, Maria, que foi mãe de Jesus, né? Maria não poderia ter concebido de José, seu marido. Por isso que o Espírito Santo, por isso que o anjo veio e anunciou para Maria, naquele dia lá, da anunciação, quando ele vai lá em Nazaré, na casa de Maria, e fala com Maria, olha, você foi escolhida por Deus para você ser a mãe do Salvador. E Maria ficou assim, mas como pode acontecer isso se eu não conheço o homem? Se não tenho nenhum relacionamento com o homem. Então o anjo fala para ela, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e você ficará grávida. Então você gerará uma criança. Mas, como eu estou dizendo para vocês, aquela criança, o anjo estava falando para Jesus, para Maria, a respeito de Jesus, que Jesus iria nascer dela, da gravidez dela, 9 meses depois, iria nascer Jesus. Mas Maria não podia ser engravidada por José, que era o seu legítimo esposo. Por quê? Porque se Jesus fosse concebido pela relação sexual entre José e Maria,
que ia acontecer? Jesus ia nascer também com a natureza maligna, a natureza de Adão e Eva. A natureza que é passada para todo ser humano. Então, por isso, é que Jesus tinha que nascer aqui na Terra para salvar a humanidade, mas ele não podia ter a natureza pecaminosa, conforme todos os outros seres humanos têm. Então, por isso é que Jesus Cristo nasceu santo, permaneceu santo e deu a sua vida, porque somente um sangue inocente poderia resgatar o homem para Deus, pagar a dívida tão grande a Deus daquele ato que foi cometido lá no Jardim do Éden pelos primeiros pais, pelo primeiro casal, e que trouxe a perdição aí para a raça humana, para a humanidade. Então Jesus, ele pôde então crescer. Então Jesus não tinha a natureza dos seus pais, ele tinha a natureza divina, natureza do Espírito Santo, natureza de Deus, porque ele foi gerado sem a interveniência do ser humano, homem, mas ele foi gerado pela interveniência do Espírito Santo, no ventre de Maria. E agora Jesus pôde oferecer a si mesmo um sangue imaculado, sangue perfeito, sangue sem pecado, sangue puro, e seria derramado em favor de toda a humanidade, desde Adão e Eva, que eram o primeiro casal, os primeiros pais, até o último que viver na face da terra até a volta de Jesus Cristo, até que chegue o dia do juízo final. Então o sangue de Jesus Cristo é poderoso para salvar todas as pessoas, desde Adão até o último que nascer aqui na face da terra. Então Jesus compra de volta para Deus, mas não compra de graça, ele compra com a sua própria vida. Então por isso que Jesus fala para Nicodemos: Deus amou o mundo, Deus amou o ser humano de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso eu quero dizer para vocês: o ser humano, para ser salvo, precisa crer em Jesus Cristo e crer que Jesus morreu, a morte dele. Quer dizer, Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por todas as pessoas do mundo. Morreu por todas as pessoas, desde Adão até o último que nascer aqui na face da terra. Com o sangue dele, sangue puro, é poderoso para comprar para Deus de volta toda a descendência do ser humano, ou toda a humanidade, comprar de volta para Deus. Mas ele teve que comprar com o sacrifício da sua própria vida. Então, se a pessoa crer em Jesus Cristo, ela nasce de novo. Então, o que vai acontecer? Aquela natureza diabólica que tem no ser humano, em todos os seres humanos, o que acontece? Quando a pessoa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a natureza divina, a natureza de Deus, entra no ser humano, certo? E agora, aquela natureza maligna que tem também no ser humano, que não sai do ser humano a não ser com a morte, ela passa a ser dominada não mais pela natureza maligna que o ser humano tem dentro dele, que é a natureza do diabo que tem no seu ser, no seu íntimo. Mas aquela pessoa passa a ser dominada pela natureza divina, a natureza de Deus. Então a pessoa nasce de novo. A pessoa nasceu uma vez do ventre da sua mãe e agora nasce uma segunda vez, nasce de novo para desfrutar com Deus da vida eterna. E é só essa maneira que existe para o ser humano ser salvo, para o ser humano ser resgatado para Deus. Não há uma segunda opção.
Existe só essa. Então, Jesus Cristo disse para os discípulos, quando ele subiu aos céus, ele deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a condenação está sobre o ser humano, sobre a raça humana. Mas é livre da condenação todo ser humano que acredita em Jesus, que crê que Jesus Cristo morreu para salvar a sua vida, e recebe então Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a natureza divina passa a vir morar nesse ser humano. E esse ser humano, então, o que acontece com ele? Nasce uma segunda vez, é uma pessoa que nasce de novo. Ele nasceu a primeira vez da carne, né? Foi criado, né, pelos seus pais, nasceu a primeira vez, mas o seu nascimento é carne, era um carne e osso. Então, ele nasceu da carne e é carne. Nasceu de carne e osso, é carne e osso. Então, carne e osso não é do reino de Deus. Mas a segunda oportunidade que a pessoa tem é de nascer de novo. Quer dizer, receber de Deus uma nova natureza, uma nova vida. Agora, essa pessoa passa a não obedecer mais os ditames da natureza maligna que ainda está dentro dela, mas que, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo habitando na vida dela, ela domina a natureza maligna, domina a natureza carnal, domina aquela natureza pecaminosa que o ser humano tem dentro dele e que não morre de jeito nenhum, nem sai também dele. Mas agora ele passa a ser dominado pela natureza divina, a natureza de Deus, e essa pessoa passa a viver uma vida santa, uma vida entregue a Deus, uma vida nova nascida, uma vida que nasceu de novo. E agora essa vida, então, pode receber a vida eterna. E ela recebe a vida eterna quando ela crê em Jesus Cristo e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e domina todos aqueles feitos da carne, todos aqueles feitos pecaminosos que ela tinha desde que nasceu. Agora ela passa a ser dominada pela natureza divina que entrou nela, porque ela creu em Jesus como Senhor e Salvador. Então toda pessoa, qualquer que seja ela, não importa se é uma pessoa preta ou branca ou amarela, ou índia, ou pobre, ou rica, não importa que tipo de pessoa seja. Se ela crer em Jesus Cristo e receber Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe a vida eterna dentro dela, ela recebe a morada de Deus dentro dela, porque lembra que Deus procurava a Adão e Eva lá no jardim para ter comunhão. Agora, o Pai, juntamente com o Filho, através do Espírito Santo, habita agora no ser humano que creu em Jesus Cristo e recebe agora a Trindade dentro dela. Então a pessoa passa a ter uma vida agora nova, uma vida santa, uma nova vida, que ela não vive agora para os seus prazeres, não vive agora para os seus pecados. Por quê? Porque a natureza divina que entra nela, então, Jesus Cristo disse, né, que se a pessoa acreditasse nele, na sua morte, ele, Jesus Cristo, viria com o Espírito Santo para dentro da pessoa, juntamente também com o Pai. Então, o ser humano passa a ser, à medida que o ser humano acredita em Jesus Cristo, esse ser humano recebe o Pai, recebe o Filho e recebe o Espírito Santo dentro dela. E ela se torna, então, uma morada de Deus. Agora não é mais uma morada de Satanás, mas agora passa a ser uma morada de Deus dentro dela. Que coisa
maravilhosa, extraordinária, que Deus pôde nascer aqui na terra como homem, e nascer puro, e derramar o seu sangue, e comprar para Deus de volta, resgatar o ser humano, que havia se perdido lá no Éden, e cujo pecado dos pais passaram para toda a raça humana, mas agora também toda a raça humana tem oportunidade, se quiser, todas as pessoas na face da terra, se quiser, pode receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se crer nele, em Jesus Cristo. Porque o poder do sangue de Jesus Cristo é suficiente para salvar todos os seres humanos, desde Adão até o último que nascer aqui na face da terra. É preciosa a graça de Deus. É uma graça maravilhosa, um poder infinito que Deus tem. E Deus é poderoso para salvar todas aquelas pessoas que se aproximam de Deus, se aproximam dele, através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse, eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ele diz, completando, não existe ninguém que vai a Deus, ao Pai, se não for através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é aquele que foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos, mas que traz vida para todas aquelas pessoas que crerem em Jesus Cristo e receberem Jesus como Senhor e Salvador. Tem oportunidade, enquanto tiverem vida aqui na terra, tem oportunidade de serem salvos, porque o sangue de Jesus Cristo que foi derramado, sangue inocente, puro, é suficiente para salvar a sua vida, para salvar a vida do mais terrível pecador. Vamos dizer, todos conhecem Hitler, né? Aquele carrasco lá que aprontou na Segunda Guerra Mundial e que fez aquela matança toda aí de mais de 20 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Hitler, todo mundo sabe, o carrasco nazista, o principal nazista que viveu aqui e matou milhões de pessoas. Se Hitler tivesse ouvido de Jesus, mas ele ouviu, mas se ele tivesse crido e ele tivesse se arrependido dos seus pecados, tivesse recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus tinha salvo, Jesus tinha salvado Hitler. Não importa qual tipo de pecado que a pessoa fez, e não importa também a quantidade de pecados que qualquer pessoa tenha feito aqui na face da terra. Se crer em Jesus Cristo e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa será salva, será perdoada de todos os seus pecados, será perdoada e será purificada de todos os seus pecados, receberá uma nova vida. E mais uma coisa ainda, essa vida que Deus dá, que é a vida nova, o novo nascimento, para quem nascer de novo, para quem Deus der, essa vida não morrerá nunca, jamais. Porque a vida que Deus dá não é somente uma vida física aqui na terra, mas Ele dá uma vida eterna. Para quê? Nunca mais morrer. Nunca mais entrar em qualquer condenação, mas será filho de Deus para a eternidade, para os séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, sem fim, eternamente. Não é uma boa notícia? Teve uma catástrofe, a maior de todas, ocorrida lá no Jardim do Éden. Mas a segunda catástrofe, que talvez seja maior do que, provavelmente seja maior do que a primeira lá do Éden, foi a catástrofe
que aconteceu com Jesus, de eles matarem Jesus. Mas a primeira catástrofe trouxe a morte para toda a humanidade, para toda a descendência de Adão e Eva. Mas a segunda catástrofe, que foi a morte de Jesus Cristo, trouxe salvação para todas as pessoas, inclusive aquelas descendentes de Adão, que já morreram pelos seus pecados, mas que têm a oportunidade de receberem agora a vida eterna, se crerem em Jesus Cristo. Quão maravilhosa coisa é falar daquilo que a gente tem certeza, falar de salvação, porque Deus salva as nossas vidas, e todas as pessoas que Deus salva, também Ele dá condição para essa pessoa ser uma testemunha dele, de Jesus Cristo. Testemunha que recebeu a vida eterna, mas também que a pessoa que está ouvindo pode receber também a vida eterna. E essa vida não é comprada, ela não é adquirida por alguma coisa boa que a pessoa possa fazer, nem por dinheiro, nem por riqueza, não é por ouro, não é por prata, não é por nada. Porque essa vida é dada gratuitamente para a pessoa que crê e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem a vida eterna, a pessoa que recebe, mas tem a vida eterna de graça, para viver eternamente, para nunca morrer, porque recebeu a vida eterna, recebeu uma nova vida, nasceu de novo, e agora não vive para si mesmo, não vive para o pecado, não vive para o mundo, não vive para os prazeres, mas vive então para Deus. E dessa forma é que Deus salva a sua vida. Se você crer, você pode ser salvo hoje mesmo. Não somente hoje, mas agora mesmo. Se você crer em Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo no mesmo instante que você receber. E você tem todos os seus pecados que você fez até hoje, você tem seus pecados cancelados. E recebe uma nova vida, mas não é uma nova vida que vai morrer depois, mas é uma vida que permanece para a eternidade sem fim. Uma vida que não vai ter fim. É uma vida vivida, a ser vivida na presença de Deus, de eternidade a eternidade. Então, terminando aqui essas palavras, e deixando aqui esse convite para você crer em Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje, e você terá seus pecados perdoados, e você terá a vida eterna com Deus. Amém? Deus que abençoe a sua vida. Deus que abençoe você, sua família. Deus que abençoe seus filhos. Deus que abençoe seus pais. Deus que abençoe seus irmãos. Deus que abençoe seus netos. Deus que abençoe toda a sua família e todos os seus familiares. A minha oração é que você, com toda a sua casa, com toda a sua família, com todos os seus parentes, receba Jesus como Salvador e Senhor, e você recebe a vida eterna, tá bom? Creia nessa palavra, porque essa não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus para você neste momento. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida e Deus te faça uma nova criatura na presença de Deus, uma vida que vai viver eternamente em delícias perpétuas para nunca ter fim, juntamente com Deus. Amém? Deus que abençoe a sua vida e todos os seus queridos familiares, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, A Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.